Boa noite a todos. Que Jesus então possa estar nos amparando a todos, né? A mim que estou falando para não falar besteira. A vocês que estão ouvindo, para que vocês assimilem o melhor possível, não as minhas palavras, mas os ensinamentos da espiritualidade maior de Jesus. Porque aqui na Casa Espírita a gente está para aprender. Ninguém, não é porque eu estou aqui na frente que a gente sabe mais do que o outro que está aí sentado, tá? Todos estamos para aprender. E hoje o tema, semeadura, né? Nossa semeadura. Semeadura, semente, colheita, ceifa, né? Esse é um tema muito presente no Evangelho. Jesus se utilizou de diversas vezes, né, para ensinar a gente, há 2000 anos e até hoje, né, assim, usando exemplos da natureza, como a semente, né? Emmanuel vai chamar, vai dar um nome assim para a semente de sacerdotisa do Criador e da vida. Olha que bacana. Por quê? Porque ela explica um monte de coisas. A semente, por exemplo, a gente pode pensar que ela traz em si a árvore, as flores, o fruto e mais sementes, né? Ou seja, a semente ela tem um efeito multiplicador infinito, assim como o bem, né? E nós trazemos Deus em nós, ou seja, nós trazemos também todo o nosso potencial divino, está em nós, né? Basta que a gente trabalhe. Então, esse tema tão presente no Evangelho vai ser hoje, assim, nós vamos ter a oportunidade de refletir um pouquinho sobre o que é que nós estamos semeando no solo dos nossos corações, dos corações alheios, nos solos da vida, né? Então que a gente possa aproveitar ao máximo esses minutos aqui, tá bom? Emmanuel vai falar sobre a semente, né? Numa mensagem que está no livro Pão Nosso, capítulo 7. Eu peguei só 3 parágrafos. Ele vai falar assim, ó, no serviço da natureza, a semente reveste aos nossos olhos, aos olhos de Emmanuel, da espiritualidade maior, né? Do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. O que é uma sacerdotisa ou um sacerdote? É o representante daquilo que é sagrado, né? Nós temos o sacerdote, temos o pastor na outra igreja, temos aqui, nós estamos falando, por exemplo, né? Não que a gente queira se comparar com eles, não é isso, né? Mas então, o que é ser sacerdotisa do Criador? É ser aquela que faz aquilo que nós precisamos aprender com Deus. Deus não tem boca, não tem garganta para falar. Então ele usa da natureza, como ele usou de Jesus para vir nos ensinar. Então Emmanuel vai dizer que a semente, né, é uma gloriosa herdeira do poder divino. Coopera na evolução do mundo. Por quê? Porque ela gera frutos, né? E transmite silenciosa e sublime lição. Ou seja, quietinha, ela mostra para a gente uma verdade da vida, uma lição, né? Tocada de valores infinitos, né? Uma lição que serve para sempre, não serve só para hoje, só para amanhã, só para quando Jesus esteve no planeta, serve para toda a eternidade, infinitamente, né? Então, e o que ele vai definir como assim, o valor da semente? Ó? Ela exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Ou seja, ó, tudo tem que ter um começo. Então, a semente, se ela ficar em cima dessa mesa, ela não vai produzir nada. Absolutamente nada. Então, a semente precisa ser posta na terra. Então, qual é o início da capacidade multiplicadora da semente?
a partir do momento que ela vai ser colocada na terra. Ela exige requisições justas de trabalho, porque sozinha ela não vai para a terra. Ela precisa ser levada, nem que seja pelos pássaros, mas ela precisa ser carregada pelo vento, né? Então, ela exige trabalho da natureza em si, né? Dos homens, né? O lugar próprio. Um terreno árido não vai produzir tanto como um terreno fértil, um terreno adubado, né? Então, ela exige, ela mostra que é necessário procurar o local adequado, né? E os tempos adequados. Por quê? Porque, por exemplo, você semear alface, 2 semanas, 3 semanas, você já está comendo aquela alface, um modo de falar. Uma laranjeira, por exemplo, vai demorar mais tempo, né? Então, é isso. Cada semente vai produzir, dependente do solo, a seu tempo. O tempo quem define é quem planta? Não. O tempo é de Deus, né? Então, isso que é bacana. Então, ela é humilde o suficiente para se deixar usar, né? E multiplicar, ter esse efeito multiplicador no tempo que Deus definiu para ela. Certo? Então, vamos pensar. Como a gente falou desse tema, na semente, semeadura, colheita, né? Nós temos no Evangelho de Mateus 3 ensinamentos que vêm na sequência. Primeiro é a parábola do semeador. Depois, a parábola do joio e do trigo. E logo na sequência, Jesus vai falar que o reino dos céus é semelhante a uma semente de mostarda, né, que é a menor das sementes, mas que, quando plantada, vai gerar a maior das hortaliças, que é a mostarda, que os pássaros do céu vêm se aninhar nas suas sombras, né? Então, são 3 parábolas que a gente vai comentar um pouquinho das 3, né, para que a gente consiga entender um pouco o objetivo que nós temos aqui hoje, que é fazer com que a gente reflita sobre o que nós estamos semeando em nossas vidas e na vida daqueles com quem nós convivemos. Na parábola do semeador, dá para ver bem essa imagem aqui? Porque essa imagem, ela resume a parábola do semeador. Achei muito bonita. Eu queria pôr numa imagem, achei isso aqui, ó. Então, o que fala a parábola do semeador? Jesus diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, porque o solo era muito duro, né? Os pássaros vieram e roubaram a semente. Outra parte caiu em solo pedregoso, né? Germinou, a semente germinou, mas por ter pedra embaixo, veio o sol, ela não conseguiu criar raiz, veio o sol, queimou e ela morreu. Uma outra parte caiu no meio dos espinheiros, né? A semente também germinou, mas os espinheiros a sufocaram. E uma outra parte caiu em solo fértil. Então, nessa parte que caiu em solo fértil, um solo produziu 100, outro 60, outro 30. Aí Jesus termina assim: ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. Parece uma bobeira. Ouvidos de ouvir é quem está atento, né? E aí Jesus, na sequência, no mesmo Evangelho de Mateus, explica a parábola. E ele vai falar que o semeador é aquele que fala a palavra de Deus, que transmite a palavra de Deus. No caso, Jesus, né? O solo são os corações humanos, cada um de um tipo, né? O primeiro solo, aquela moça brava ali, ó, né? O primeiro solo, à beira do caminho. A beira do caminho é um lugar que é bastante pisoteado, então é um solo duro, socado, né? Impenetrável. Então a semente não germinou ali. Os passos vão representar quem? Né? Então esse solo árido, duro, né? Impenetrável, são os corações ainda bastante focados só em aproveitar a vida, não se preocupam com mais nada além deles mesmos, né? Então vem os pássaros, que são os inimigos do bem, né? A semente e a palavra de Deus, e roubam a semente. O segundo solo são aquelas pessoas que
quando ouvem os ensinamentos do Evangelho, por exemplo, a palavra de Deus, né, nas palavras de Jesus, ficam assim, eu quero isso para mim. Mas eles não têm, eles têm um solo ainda muito duro, muito pedregoso. Ou seja, nas primeiras dificuldades, quando o sol vem, queima a plantinha que estava nascendo, porque ela não conseguiu criar raízes. Então, as adversidades do mundo, as distrações do mundo, pode representar o sol, né, que vai acabar com a plantinha. O terceiro solo, os espinheiros. Vocês perceberam que é um coração, né? Então, o solo dos nossos corações, né? Então, por quê? Nos nossos corações, nós já temos vontade, mas nós também temos muitos espinhos, muitas imperfeições. Então, a palavra de Deus, ela germina nos nossos corações. Mas os problemas que nós trazemos, as nossas imperfeições, os nossos vícios, né? Tudo isso acaba por sufocar a palavra de Deus e a plantinha morre. E depois tem o outro solo que produz, cada solo produz um pouco mais ou um pouco menos. Por quê? Porque cada um de nós está num estágio evolutivo. Aqueles que estão mais evoluídos produzem mais. Aqueles que estão menos evoluídos, mas já têm essa vontade e esse desejo e sabem trabalhar, produzem um pouco menos, mas já produzem. Então, essa é a parábola do semeador. E que nós devemos pensar, qual é o solo do meu coração? O objetivo aqui não é ficar elucubrando sobre o que Jesus quis dizer. O meu coração, qual que é desses aqui? Eu espero que seja esse amarelinho, tá? Mas nem sempre. Nós estamos mais pro verdinho aqui ainda, né? Muitas imperfeições sufocando a nossa vontade de crescer, de evoluir, né? Depois vem a parábola do joio e do trigo. E essa parábola, ela é muito interessante. Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um dono de fazenda lá, né? Que chegou e semeou trigo no seu campo. Aí eles foram dormir e veio alguém e semeou o joio, né? Aí, quando começou a crescer tudo, vieram os funcionários, os servos do Senhor da Terra e falaram: o senhor não semeou trigo? O que aconteceu? Está nascendo joio também. O senhor quer que a gente vá arrancar? Falou: não, quem semeou joio foi o inimigo, né? Mas não vamos tirar, não. Vamos deixar crescer. E eu sempre fiquei perguntando, mas como é que faz? Por que deixa crescer, né? Aí eu fui procurar saber por que é assim. Porque o trigo, quando ele fica no ponto para ser colhido, ele é um amarelinho lá. Ele se dobra, o trigo é humilde, ele se dobra, né? Ele se curva e ele fica bastante flexível. Enquanto o joio, quanto mais tempo ele fica na terra, ele se enraiza ainda mais, né? E ele fica duro, ele é inflexível, né? Então, ó, o joio é esse. Então, por que o dono da fazenda mandou eles esperarem ficar pronto para a colheita? Porque o trigo seria visto como aquele que se dobrou, aquele que, ó, estou aqui pronto para servir. Enquanto o joio ia se manter orgulhoso, duro lá, né? Certo? Então, aí ele fala assim, ó, então quando eles estiverem prontos, vocês arranquem o joio primeiro. Quando ele arrancar o joio, que é bem enraizado, o trigo já vai sair sozinho, vai cair sozinho. Vamos queimar, vamos juntar o joio em feixes e queimar. Ó o mal, ó o orgulho sendo queimado. Não vai servir para nada, vai ser queimado. E o joio vai ser útil, né? O joio que é humilde, que se dobrou. Então, aí a gente fica pensando, nós somos joio ou nós somos trigo? Porque todo o ensinamento de Jesus tem um objetivo. É fazer com que a gente reflita. Não adianta saber a Bíblia de trás para frente, versículo tal, parágrafo não sei o que, capítulo do... Não adianta. Não adianta. Isso aí, papagaio, se bem treinado, também vai saber. Agora, refletir sobre os seus ensinamentos é muito importante. E aí tem aquela parábola do grão de mostarda, né? Que eu falei para vocês, né?
da pequena semente. Mas, para isso, né, a gente fica perguntando sempre, bom, como é que está a minha semeadura? E eu quero que essa pergunta vocês se façam constantemente, não hoje só, mas constantemente. O que eu estou semeando? Tem uma amiga minha que fala assim, por isso que não vai ninguém no centro. Vocês só falam que a coisa vai ser difícil, que vai ser difícil. Aí ninguém vai. Se fosse lá na igreja, vem aqui, traz que vai ficar tudo bem, faz uma promessa e vai dar tudo certo, né? Mas aí eu falei para ela assim, olha, mas tem uma vantagem, nós estamos falando a verdade, né? Nós não estamos enganando ninguém, né? Enquanto tem muita gente enganando por aí. Então, como está a nossa semeadura, né? Aí, a gente vai buscar em Paulo, não tô inventando história. Paulo vai falar assim, na carta que ele escreveu para os Gálatas, né? Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Essa é uma linguagem que Paulo se utilizava naquela época, lógico, né? Hoje em dia não falaríamos desse jeito, né? Então não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Então o que o Paulo está dizendo? Olha, gente, não adianta fazer de conta. De Deus, ninguém se livra, ninguém engana a Deus, né? Por quê? Porque ele sabe o que acontece. E sabe por que ele sabe? Porque ele colocou na nossa própria consciência as suas leis. Então Deus não fica no caderninho anotando. As leis de Deus estão na nossa própria consciência. Então, somos nós os nossos próprios juízes. E olha, da consciência ninguém escapa. A gente escapa da justiça humana, a gente escapa de um monte de coisa, mas da justiça divina que está em nossa consciência a gente não escapa. Então, o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É uma linguagem complicada, né? Mas vamos lá, ó. Quem semeia para a sua carne, o que é a carne? É a nossa vida útil aqui na Terra. Então, quem trabalha, quem semeia, quem faz as coisas só para se beneficiar aqui, na sua vida atual, esse vai colher destruição. Sabe por que ele vai colher destruição? Porque ele pode morrer milionário desfrutando de tudo. Mas no dia, aos 95 anos, quer dizer, usufruiu de tudo. Mas no dia que ele morrer, tudo que ele tem vai ficar. Tudo. Ele não vai levar absolutamente nada, a não ser as virtudes que ele adquiriu. Ou seja, as boas sementes que ele pôs no solo do seu coração. Então, é por isso que Paulo fala que quem semeia para a carne, da carne vai colher destruição. Mas quem semeia para o Espírito, no caso, o Espírito imortal. Então, quem semeia valores espirituais, valores morais, esse vai colher vida eterna. Por quê? Porque nós somos espíritos eternos. Nós não estamos aqui numa encarnação de 90 anos, tá bom? Tá bom? 90 anos, certo? Eu sempre pergunto para você para combinar ainda. Então, nós não estamos aqui numa encarnação de quase 100 anos, certo? Tá bom assim, né? E depois acabou tudo. Não, a gente vai continuar. E olha, quem tem dúvida, pode perder a dúvida. Joga fora a dúvida, pode acreditar. Porque, ó, eu estou cansado de conversar com o espírito aqui que reclama do que deixou de fazer, de quem ficou e que a situação do lado de lá não está muito boa, né? Então, acredita, continua, a vida continua. E aí o Paulo termina, né, nesse seu terceiro parágrafo, ele fala assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Se não desanimar, ou seja, faz o bem, mas não foi bem recebido aquilo que você fez, continua fazendo bem. Você foi criticado, continua fazendo bem. Você foi traído, continua fazendo bem. Aquele que perseverar, né, esse será salvo, Paulo fala, né? Se não desanimar, a gente vai colher. Jesus falou, desculpa, aquele que perseverar será salvo. E Paulo usou. O Paulo foi assim, aquele que melhor entendeu
as palavras de Jesus e pregou. Pedro é o exemplo de quem vivenciou o ensinamento de Jesus. Pedro foi amor, puro amor, né? Paulo era intelecto, mas ao mesmo tempo trabalho incansável no bem, né? Então vamos lá, para que a gente fale um pouco daquela parábola da semente de mostarda, eu peguei essa mensagem de Emmanuel, né? Eu trouxe até aqui uma cola para não esquecer de falar nada para vocês. Se for 9h30, nós vamos ficar aqui 9h30, mas não esqueça de falar nada, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, tem essa mensagem, capítulo 35, chamada semeadura. Então, aqui fica claro que Emmanuel vai falar para a gente, né, da nossa semeadura, não é da semeadura dos outros, né? Porque ele vai falar para que a gente reflita, né? Então, a gente já aprendeu dentro da casa espírita, dentro da doutrina espírita, que nós possuímos livre arbítrio. Aí vai pegar nessa minha amiga de novo, né? Porque nós somos livres para semear, mas nós somos escravos da colheita, se ela for uma colheita ruim. E nós somos beneficiários da colheita, a parte boa, se a semeadura for boa. Então, não é só amargura, tristeza, dor. Faz o bem e você receberá o bem. Semeia o mal, vai nascer espinho na sua vida, não tem como, né? Então, é importante a gente pensar nisso, né? A gente está semeando para nosso próprio futuro. Por isso que é importante refletir sobre isso, né? E o versículo que o Emmanuel vai analisar está naquele ensinamento de Jesus que fala da semente de mostarda, né? Ele fala assim, a mostarda é a menor das sementes, mas tendo sido semeada, cresce, né? Então, mas tendo sido semeado, cresce. Uma conjunção adversativa, tá certo? Mais, né? E 4 palavrinhas. Jesus, bem antes da doutrina espírita, quase 2000 anos antes, já definiu aqui a lei de causa e efeito. Tendo sido semeado, causa, cresce, efeito, né? Percebeu como funciona, gente? Tudo que você semear, foi Jesus que ensinou isso. Tudo que você semear, vai crescer, certo? Se você semear, por exemplo, disciplina, não? Semeei disciplina, cresce o quê? Transformação, iluminação espiritual. Semeei, por exemplo, prece, vai crescer harmonia no meu íntimo, eu vou estar mais harmonizado, mais sereno. Semeei, por exemplo, esforço, eu vou colher, vai crescer aprendizado, né? Mas também eu posso semear desequilíbrio, por exemplo, e vou colher o quê? Vou colher adoecimento, dificuldades, desequilíbrios, né? Desarmonia. Vou semear negligência, né? Deixa correr, não faço nada, né? Vai crescer tentações, porque se eu sou negligente, o que acontece, certo? As tentações que são o mal que eu trago em mim, do meu passado, vão aflorar. Eu não estou vigilante, eu estou negligente, e esse mal vai aflorar. E aí eu vou cometer os mesmos erros de outrora, né? Vão aparecer as consequências infelizes. E quando eu semeio indiferença pelos outros? Vai crescer solidão, né? Aquele que é indiferente, todo mundo gosta dele. Ele, tá bom. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 3 vidas, dali a pouco ele está sozinho. Porque ele foi sempre indiferente a tudo e a todos. Então é importante a gente pensar nisso, né? A vida, gente, a vida é regida por essa dinâmica. Aquilo que nós damos à vida, ela nos devolve. Sempre vai ser assim. O que você dá à vida, ela te devolve. E devolve normalmente, quando é coisa boa, em dobro, sabe assim? Então, que a gente possa pensar em fazer boa semeadura, né? Naturalmente, isso acontece, é lógico.
eu semeei muito mal no passado. No passado, que eu digo, muitas encarnações atrás. Então, naturalmente que quando eu acordei e percebi que o mal que eu fazia revertia em mal para mim, eu fui mudando. Todos nós, né? Não sou eu, todos nós. A gente foi se modificando, foi procurando semear um pouco de bem, né? Um pouco de bondade, um pouco de justiça. E aí, a gente vai adquirindo nesses momentos simpatia de outras pessoas encarnadas ou de espíritos desencarnados, que vão nos ajudar na colheita da amarga que nós fizemos lá atrás, na semeadura amarga que nós fizemos lá atrás. Então a colheita está vindo agora, amargo, o famoso joio. Mas como nós estamos agora semeando simpatia, o bem, a gente vai se fortalecendo e vai aos poucos acabando com a colheita ruim e só usufruindo da boa colheita que nós semeamos na atualidade. Isso pode se ficar claro naquela passagem de Pedro. O amor cobre a multidão dos pecados. O que Pedro está dizendo com isso? Que, apesar de o mal que eu semeei no passado tá crescendo agora e eu estou sofrendo, né? Se eu estou fazendo o bem agora, mesmo que eu esteja sofrendo, mas eu continuo fazendo bem, as coisas vão melhorando para mim. Devagarzinho, eu vou adquirindo a força necessária, né, para suportar as consequências da minha semeadura amarga, ruim, né? E vou também já aproveitando a boa semeadura que eu fiz depois da minha mudança, né? Então Kardec falou muito sobre isso, que nada escapa à justiça divina. A justiça humana pode falhar, mas a justiça divina não falha nunca. Então Kardec também fala isso, né? E então Jesus nos apresentou já há 2000 anos essa lei de causa e efeito, e que estava reservada à doutrina espírita, se utilizando da reencarnação, que muitas vezes é negada pela maioria das outras vertentes cristãs, né? Se utilizando da reencarnação para falar que as nossas reencarnações são solidárias umas às outras. Então não é porque eu fiz um mal lá atrás e eu morri, que aquele mal ficou impune e passou batido. Não, eu vou colher aquilo lá. Então, isso é muito bacana e estava reservado à doutrina espírita falar sobre isso. Porque quando você não vê, não aceita a reencarnação, você vai ver, por exemplo, os políticos que não têm uma vida lá muito correta, né? Se dando bem, morrendo bem, né? Então, que justiça é essa? Se os homens não conseguiram fazer justiça, Deus faz. Então, como serão, né, as próximas reencarnações dessas pessoas? Então, fica aqui um esclarecimento. A semeadura do mal, a gente vai devagarzinho, vai colhendo, vai pondo de lado, mas a semeadura do bem, ela é para sempre. A do mal tem prazo de validade. Uma hora acaba, porque eu parei de semear o mal. Mas a do bem, essa é para sempre. É a semente que você joga e que ela gera frutos, que vão ter cada fruto várias sementes, que vão gerar muito mais árvores, muito mais frutos. Ela é infinita. Ela tem um efeito multiplicador, assim como o bem tem um efeito multiplicador, tá bom? Então vamos falar um pouquinho da mensagem aqui, né? Emmanuel vai falar assim, é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Quando a gente vê essas mensagens, precisa olhar com lupa, tá? Precisa estar atento. O que seria a substância dos atos? O que é uma substância? É a essência do nosso ato. A gente estava ontem na reunião mediúnica e falamos sobre isso. A essência do ato.
Por quê? Porque às vezes eu faço bem para alguém por obrigação, está todo mundo olhando, vou ajudar a velhinha a atravessar a rua, né? Mas se não tivesse ninguém olhando, só eu e a velhinha, largava lá, né? Então, ou então ia lá, certo? Ajudar, aí sim, com aquela vontade. Não, ela precisa de ajuda. Então, ó, qual é a diferença? Nos dois casos eu ajudei a velhinha a atravessar a rua. No primeiro, eu queria o aplauso dos outros, né? Então, a velhinha recebeu a ajuda, atravessou a rua e não foi atropelada, né? Mas na primeira, não tem valor nenhum quase que para Deus a minha atitude. Na segunda, não tem ninguém olhando, eu ajudei. Aí essa tem valor. Então, essa é a substância do nosso ato. E é isso que tá. Os Espíritos falavam muito disso. Para Deus, o que importa é a intenção. Na codificação espírita, no livro dos Espíritos principalmente, eles falam muito isso. Para Deus, o que vale é a intenção. Tá bom? Jesus exemplificou muito bem esse valor, essa substância dos atos, naquela passagem do óbolo da viúva, aquela velhinha que vai lá no templo de Jerusalém e põe uma moedinha. Aí um monte de gente vai lá, põe mais, né? Aí Jesus, observando, fala assim, ó, para os seus discípulos: ela deu muito mais do que todo mundo aqui, porque ela deu do que ela não tem, do que vai lhe fazer falta quase. Enquanto a maioria dos que estão aqui, nós também, Jesus falou, demos do que está sobrando. Então, olha, Jesus aí realçou a substância do ato, o valor do ato da velhinha. Ela já possuía aquele espírito de partilha, de compartilhar a caridade, né, de ajudar, mesmo não podendo. Interessante a gente pensar nisso, viu? Vou dar um exemplo aqui que talvez assim fique mais claro. Uma pessoa vai ser escolhida aqui para fazer prece. Então vão ter aqueles que falam bonito, conjugação verbal toda certinha, né? E vai ter aquele que fala de uma maneira mais simples. O problema não está na fala bonita ou na fala simples. O problema está no sentimento que aquela pessoa coloca nas suas palavras. Isso é mais importante, né, do que as palavras bonitas. Pode ser que quem tem palavras bonitas faça uma prece seca, sem amor, sem sentimento. Enquanto o outro faz uma prece, não que uma prece bonita não tenha sentimento, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou querendo fazer uma comparação. E isso a gente pode, sabe, na nossa família, como é que você está convivendo com as pessoas? Nossa, tem que ir para casa agora, né? Você fez tudo, mas não tem sentimento bom naquilo. Então, o que importa não é... Às vezes a pessoa fala assim, ó, eu vou ter que ir para casa agora. Nossa, eu nem queria ir para casa, não estou bem lá. Então, você vai, era melhor ficar no bar, certo? Porque para ir para casa e criar um ambiente ruim, não vá. Né? Então, muito cuidado, né? A gente pode, assim, quer ver um outro exemplo? Alguém me fez um mal, né? Alguém me fez um mal. E aí eu fico sabendo que ela está precisando de ajuda material, comida, está precisando de comida. Eu vou lá, eu vou levar uma cesta básica para ela. Entrego uma cesta básica e falo assim, ó, lembra daquilo que você me falou? Né? Veja, para a pessoa, apesar de ter sido humilhada, vai valer aquela cesta básica que ela está precisando. Então, para ela, podia ser Jesus levar a cesta básica, a cesta básica é a mesma. Foi comprada no Tiba, custou R$200. Não é uma cesta básica. Né? Mas, certo? Mas, né? Qual foi a substância da minha ação? Qual foi a essência da minha ação? Humilhar aquela pessoa, não foi ajudar. Foi humilhar aquela pessoa. Então, veja. Então, é isso que é importante a gente pensar sobre a substância dos atos, né? Aí ele continua falando assim, ó, ele complementa agora. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível, ou seja, é fundamental, né? Examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias. Difícil, né?
porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. Ou seja, examinar a qualidade da sua contribuição pessoal no mecanismo da circunstância. Então, é não olhar apenas o ato em si, mas olhar o sentimento que está envolvendo aquele ato. É isso que é importante. Então, veja, como nós estamos agindo no nosso dia a dia, na nossa semeadura. Nós estamos fazendo as coisas por fazer, por obrigação. Por exemplo, a gente vem no centro espírita porque falou que vinha e fica com vergonha de não vir, então vem? Ou a gente está vindo com aquela sede de aprender, de se deixar envolver pela espiritualidade? Então, o importante é aquilo que está movendo, está nos movendo, que está fazendo com que a gente haja naquela direção ou em outra direção. O sentimento, né? A intenção que está dentro de nós, tá bom? Aí Emmanuel fala assim, ó, o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade, para Deus. O segundo é a estagnação. E aqui é muito interessante. Quando a gente está falando em vida e morte, a gente está falando em sentido espiritual. Não vamos pensar em morte física, né? A gente está falando em sentido espiritual. Então, o bem semeia a vida. O que é a vida? Vida é a ascensão para Deus, né? Bem. E o que é o mal? Mal é morte. Morte é estagnação. Imagina uma água parada numa lagoa. O fundo da lagoa está cheio de lodo, não está? Podridão. Aquilo é estagnação. Então, o Emmanuel tem uma mensagem, eu não lembro onde está, né, em que livro que é, mas ela chama Vida e Morte. Ele fala assim, ó, a vida é luz, doação, alegria, movimento. A morte é sombras, egoísmo, desalento, inércia. Entendeu? Esse é o sentido espiritual das palavras. Vida e morte. Paulo falava que quando a gente morre, fala assim, ó, semeia-se corpo material, ressuscita corpo espiritual. Então, põe na terra o corpo físico, o corpo espiritual sobe, vai embora, né? Mas ele também falava que a vida, a encarnação, né, era um mergulho na carne. Então, o Emmanuel, usando essas palavras de Paulo, mergulho na carne, ele fala que existem muitos espíritos encarnados que estão afogados na carne. O que é estar afogado? É estar morto, né? Então, está vivo, está na carne, mas morreu espiritualmente. É isso que é importante a gente analisar, hein? Certo? Por isso que eu estou dizendo que é preciso olhar e pensar no que está escrito, né? Então, o que ele quer dizer é que tem muita gente aqui, encarnada, que está morta, vivendo para as sensações, vivendo para as alegrias momentâneas e mundanas, e esquecendo que isso tudo passa. Só que nós não vamos morrer. Para a vida espiritual nós somos eternos. E o que nós vamos colher das nossas atitudes atuais? Então é disso que ele está falando, tá? Então, quando a gente se associa à lei divina, ou seja, quando a gente está fazendo bem, a gente está nesse movimento evolutivo para Deus, está crescendo. Quando a gente esquece de que somos espíritos e vive só para satisfazer as nossas paixões momentâneas, a gente está no movimento num estado de estagnação. A gente está morto para a vida espiritual. É isso que ele quer dizer, tá bom? Então, ó, para que a gente se liberte dessa estagnação, dessa paradeira, a gente precisa se associar a algo bom. E nós não conhecemos nada melhor do que Jesus, né? Que nos chama, que nos fala, ó, vem comigo, né? Carrega assim a sua cruz, que é a consequência dos seus erros, é a colheita amarga do passado. Carrega a sua cruz, mas vem comigo, certo? Vem comigo que comigo a coisa vai funcionar, vai dar certo. Faz o que eu faço, né? Então nós precisamos estar atentos para isso, tá bom? E aí a gente vai estar vivo, mesmo estando fora do corpo, estando morto,
segundo a carne, estaremos vivos. Teremos vida em abundância, que disse Jesus. Essa é a vida em abundância, que não interessa se você está encarnado ou desencarnado. Você está trabalhando pela sua evolução e, consequentemente, arrastando muitas pessoas para junto de você, para essa subida que todos estamos empreendendo. Tá bom? Aí, agora a irmã não vai fazer um alerta, agora é a parte ruim. A parte ruim que essa minha amiga fala que sempre tem a parte ruim, né? Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. Ou seja, tem gente reencarnando e fazendo bobagem o tempo inteiro. Certo? Recapitular. Emmanuel também tem uma mensagem que chama recapitulações. E sabe o que ele analisa? Um versículo do Evangelho de João, que fala assim, ó, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, focado nas coisas do mundo, em ter sucesso, em ter fama, em ter dinheiro, em ter poder. E esqueceram. Então, essas pessoas, de corpo em corpo, ó, morre, renasce, continuam cometendo os mesmos erros. Tem uma passagem muito bonita no livro A Terra e o Céu, Entre a Terra e o Céu. Tem um espírito muito iluminado. Então, o Clarencio, que é o mentor do André Luiz, está lá, ele orienta um espírito que era perseguidor de outro, lá tal. Aí tem um caso de uma mulher, que essa mulher morreu, né? O marido dela desposou uma outra e ela acha que aquela outra está usurpando o lugar dela e persegue a nova esposa do marido, né? E está acabando com a vida, sugando as energias. Ela está de cama, a mulher e tal, né? Aí o Clarence fala para o André Luiz, para ajudar essa pessoa, nós precisamos de uma pessoa que saiba amar. Uma pessoa que tenha sentimentos. Né? Aí eles vão falar com um espírito que chama Clara. Aí a Clara fala que vai ajudar e desce, junto com o Clarence, o pessoal, né? Aí ela está no quarto, está lá o espírito do lado da cama da mulher que está sofrendo, né? Sugando a energia dela. Essa Clara começa a fazer uma oração e ela se ilumina. Diz que sai do coração dela, parece um arco-íris, de tanta cor de luz assim. Diz que o quarto fica iluminado, acaba as paredes, fica só, né? Aí o espírito, o obsessor, né, que a mulher ela vê, ela fala assim, anjo do céu, me ajuda, né? E cai de joelho na frente dessa Clara. Mas o que você está fazendo, minha irmã? Ela fala, não, que ela é perseguidora, ela tomou meu lugar, meu filhinho morreu por causa dela. Não sei. Bom, eu sei que a Clara não convence ela pelas palavras, mas convence pela amorosidade, né? E aí, o que eu quero dizer aqui é que a hora que a mulher cede a Clara, né? Ela fala assim, ó, o seu filho está aí esperando por você, né? O filhinho desencarnado. E ela chora, tal, não sei o quê, né? Aí a Clara fala assim para ela, seja feliz, minha irmã. Eu espero os meus amados há 22 séculos. Vocês conseguem imaginar o que é 22 séculos? 2.200 anos. Ou seja, o filhinho da mulher está lá, esperando ela para os dois recomeçarem e caminharem novamente juntos. A Clara, que é um espírito evoluidíssimo, tem seres que ela ama que estão há 22 séculos de corpo em corpo, cometendo os mesmos equívocos e não se voltam para ela. Porque a gente acha que os espíritos superiores, eles vêm e põem para... E aqui, escuta aqui, né? Você vai agora me escutar ou não? Não é assim. Eles esperam que o inferior, o infeliz, se abra para o auxílio, deseje o auxílio, né? Então, o Emmanuel contou falando assim, a semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. O que é morrer no pecado? É ficar cometendo os mesmos erros. Ora, está aqui, peca pelo poder, pelo dinheiro, pela fama, pela sexualidade, seja o que for, né? Desencarna, se arrepende, volta, faz tudo igual, né? Tem casos, então, que é assim, ó, um está aqui, o desencarnado quer se vingar do que está encarnado. Aí troca de posição, morre um, vai para o outro, agora eu me vingo de você, e fica. Vai e volta, esse círculo vicioso. Isso é morrer no pecado, tá bom? Isso é estar nessa situação.
atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. Ou seja, fica naquele círculo vicioso, não sai do lugar, tá? Ora está aqui fazendo besteira, ora está lá fazendo besteira, tá bom? Então, aí a gente começa a perceber que a semeadura é livre, nós somos livres para fazer o que quiser, mas o que nós estamos fazendo? Então, se alguém te fizer um mal, como você deve reagir? Bateu, levou? Né? Comigo é assim, não levo o desaforo para casa. Será que não está na hora de começar a engolir os desaforos? Né? Pensa nisso. É isso que... nós não estamos aqui para dar lição de moral. Porque eu também erro nesses mesmos erros que eu estou comentando. Mas eu preciso estar me esforçando, né? Recebendo um alerta desse tipo, eu tenho que ficar mais atento, né? Ficar mais esperto. A existência deles constitui largo círculo vicioso, como a gente disse, né? Porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. O que será que é isso, senão aquele joio que se enraizou no solo? Né? Perceberam que Jesus, o Emmanuel está citando aquela passagem, né? A passagem do joio e do trigo. Né? O mal se enraiza, o joio se enraiza. Né? Aí voltamos para a parte boa, Patrícia. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema. Só o bem possui a chave para libertar, para abrir a nossa algema. Estamos algemados ao mal faz muito tempo. Vamos abrir. Né? Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito, a alma ansiosa. Né? Jesus disse, né? Eu sou a ressurreição e a vida. As palavras de Jesus são difíceis de entender no contexto atual. Eu sou a ressurreição. Nasce de novo, mas vive direito. Vive direito agora. Vive como você nunca viveu. Faça só o bem. Quando você errar, peça perdão e recomeça outra vez. Como diz o Raul Seixas, tente outra vez. E tente outra vez. Né? E quanto for preciso, a gente vai tentando. Né? Lembremos, eu tenho uma passagem que eu gosto muito, eu falei aqui no estudo semana passada, eu vou ler aqui para vocês. O Emmanuel tem porque a gente precisa resistir às nossas tentações. O mal está em nós ainda. Nós fizemos muita bobagem, isso está vivo dentro de nós. Então, nós precisamos resistir. Então ele fala assim, ó, mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Ou seja, Emmanuel fala também, quando a pessoa está subindo no sentido espiritual, ascendendo, está chorando, porque ela está lutando contra as suas imperfeições. Ela deixa de fazer coisa que é gostoso, porque ela sabe que não é bom. Mas aqueles que estão caindo, estão sorrindo. Né? Por quê? Porque estão gozando, estão aproveitando ao máximo cada momento, mas estão ladeira abaixo. Então, é melhor a gente chorar sobre a dificuldade da resistência, né? Os aguilhões da resistência, do que sorrir sobre os narcóticos, né? Os venenos da nossa queda. E aí ele termina dizendo assim, haja, pois, suficiente cuidado em nós. E esse é o grande recado. Nós precisamos estar atentos às nossas atitudes, às nossas ações, aos nossos pensamentos e sentimentos. Haja, pois, suficiente cuidado em nós. Cada dia, haja, pois, suficiente cuidado em nós. Cada dia, ou seja, sempre, né? Porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. O bacana é que o mal tem prazo de validade, tá? E o bem é para sempre. E para terminar, né, que a gente possa estar, então, analisando sempre, avaliando sempre, como dizia Emmanuel, a substância dos nossos atos. Quando eu fizer alguma coisa, qual é o sentimento que está me movendo para fazer aquilo lá? É simplesmente um desencargo de consciência
ou é uma ação que eu faço com o sentimento de querer ajudar, de querer ser melhor, de querer ser feliz, querer levar felicidade aos outros. Então, que a gente analise a substância dos nossos atos. O bem e o mal vão crescer. Como ele fala assim,